Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus e eu quero pedir que você se aquiete aí por alguns minutos. Eu não me delongarei por ser um culto online, mas preste bastante atenção no estudo de hoje, na proclamação da palavra do Senhor. Não se esqueça que ainda que virtualmente nós estamos cultuando ao Senhor. Então abra sua Bíblia em Cantares capítulo 1, verso 9. Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 9. Não irei usar os slides, como é de costume nos cultos de quarta-feira, por uma questão óbvia de transmissão, e ainda não preparamos a tecnologia de projetar também um slide na transmissão, queremos chegar a isso. Por enquanto, então, eu conto com a sua atenção e a sua disposição de anotar a mensagem. Anote a mensagem aí, certamente você vai ser abençoado e enriquecido, não por causa do pregador, mas por causa da palavra de Deus, que é rica, que é poderosa e que é eficaz. Cantares capítulo 1, versículo 9, diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. As éguas do carro de Faraó te comparo, ó querida minha. Nós estamos tratando da temática parasita da comparação. E eu me baseei um pouco no filme Parasita, ganhador do Oscar. Duas famílias sul-coreanas, uma família bastante pobre, a família dos Kim, e uma família muito rica, a família dos Park. E a família dos Kim se comparavam à riqueza, ao luxo, se comparavam à comodidade da família rica. Então a comparação, ela é um problema. Nós precisamos tomar cuidado com as comparações. Eu lembro de uma história que eu vi de uma mulher que casou o seu filho e a sua filha, e depois de 2 anos de casados, ela encontra uma amiga, e a amiga pergunta: como estão seus filhos? E ela disse: minha filha está muito feliz, ela casou com um bom marido, que deu de presente de aniversário para ela um anel de brilhantes, que leva ela para passear todos os anos na Europa, ela tem uma mansão, ela tem empregados, então ela é uma mulher feliz, se casou bem. E a amiga então pergunta: e o seu filho, como é que ele está? O seu filho: meu filho, ele é um infeliz, coitado. Casou com uma mulher que exige dele um anel de brilhantes, exige que ele sempre a leve para passear na Europa uma vez por ano, e também exigiu dele uma mansão fabulosa para morar, e empregados para ela ficar o dia todo lá sem fazer nada. Meu filho é um infeliz, a minha filha é feliz, mas meu filho não. Então observamos com essa pequena história essa realidade, que nós comparamos realidades, comparamos capacidades, e muitas vezes as nossas comparações, elas são extremamente injustas. Precisamos tomar cuidado com as comparações. Veja que esse pequeno versículo do texto de Cantares de Salomão, ele nos fala de maneira categórica sobre a comparação. Eu não quero entrar nos detalhes exegéticos e traçar aqui com os irmãos todo o debate dos teólogos e comentaristas a respeito do livro de Cantares. Uma grande parte diz que se refere ao amor de Cristo e à igreja, principalmente os teólogos católicos, mas os intérpretes reformados, eles são unânimes em dizerem que Cantares é um poema de amor conjugal. E é essa a nossa linha de interpretação. Salomão, ele fez um poema de amor conjugal à sua esposa Sulamita. E nesse texto, o que nós vemos é isso: Salomão e Sulamita dando um show na questão de palavras de afirmação, de elogios, declarações explícitas e diretas de amor, que muitas vezes elas se tornam escassas no nosso casamento ao passar dos anos. Então, aqui nós vemos esses dois casados, cônjuges, dando uma verdadeira lição do que é palavras de carinho e de amor numa relação conjugal. Eu até gostaria, se eles fossem vivos, de convidá-los para fazer uma palestra no encontro de casais da nossa igreja, porque eles se sairiam muito bem nisso aí.
veja que o elogio que Salomão faz, ele soa estranho para nós, porque é um elogio típico do Oriente, lá de onde vivia Salomão, né, no Oriente. E ele chama a sua esposa, ele compara, observe aí, as éguas de Faraó. Obviamente, se você fizer um elogio hoje a uma mulher, chamando-a de égua, você vai ficar sem os dentes, né? Mas observe que é um elogio oriental. Eu quero destacar essa comparação. O verbo aqui, ele compara Sulamita às éguas de Faraó, significa imaginar, pensar. Era como Salomão imaginava, pensava Sulamita, sua esposa. Então, ele faz essa comparação. Depois eu quero trabalhar melhor a questão das éguas de Faraó, mas nesse primeiro momento eu quero destacar com vocês a comparação. Nós sempre estamos fazendo comparações, constantemente estamos fazendo comparações, e há algumas comparações que nós realmente precisamos fazer. Por exemplo, precisamos fazer comparações quando a pessoa que é comparada a nós, a situação, ou seja, o que for, esteja melhor que nós. Então, eu me comparo àquela pessoa que é melhor que eu, é mais inteligente que eu, é mais bem sucedida que eu. É uma comparação saudável. Comparar a nossa igreja com aquela igreja que é fiel biblicamente, que é uma igreja saudável, isso é salutar. O problema é quando nós fazemos comparações injustas, e a nossa tendência é nos comparar ao pior, para nós nos sentirmos melhor. Então nós nos comparamos com aquilo que é aquém a nós, que é pior que nós. Então, veja que destacando isso aqui no texto, a comparação, como nós imaginamos situações, pessoas, como nós pensamos circunstâncias, eu quero falar sobre essas comparações que elas são parasitárias, que elas são injustas, são comparações muitas vezes que oprimem, que escravizam. Aí é onde nós devemos tomar cuidado. Então, eu vou destacar 3 lições desse pequeno versículo. 3 lições a respeito de comparações negativas, comparações parasitas. Muitas pessoas, elas são parasitas em se comparar ao pior, em se comparar ao péssimo, em se comparar aquilo que é aquém. Então, em primeiro lugar, para você evitar comparações assim, para você ter cuidado com esse tipo de comparação, eu quero levar você à primeira lição do texto. Não compare virtude com defeito. É a primeira lição. Não compare virtude com defeito. Veja aí o que diz o texto. Salomão, ele compara Sulamita com o melhor que há. Ele compara com as éguas de Faraó. Por que ele compara com as éguas de Faraó? Eu não sei se você sabe, mas Salomão, além de botânico, de arquiteto, de engenheiro, de algo de médico, de muito de filósofo, de bastante teólogo, ele era especialista em cavalos. Se você observar algumas passagens, você terá essa constatação. 1 Reis, capítulo 4, verso 26, capítulo 10, também o verso 26, 1 Reis, capítulo 10, verso 28 e 29, nos mostra isso. Ele comprou cavalos do Egito. Ele tinha 4.000 estrebarias e ele tinha 12.000 cavaleiros. Ele era um especialista em cavalos. Além disso, Salomão era sogro, era genro de Faraó. Ele se casou com uma filha de Faraó. Então, ele compra também os cavalos. E as éguas de Faraó eram famosíssimas. Elas eram, além de esbeltas e belas, eram dotadas de força, de saúde, destemidas, eram velozes, tinham disposição pertinaz, eram firmes, preparadas, treinadas para a guerra. Ainda que a carruagem de Faraó tombasse, elas não paravam, continuavam firmes, dispostas contra os adversários. Então, Salomão compara o melhor que há com Sulamita. Ele olha para sua esposa e vê nela uma mulher aguerrida, forte, uma mulher firme, mas além dessas virtudes que há de força nas éguas de Faraó,
também havia nessas éguas muita beleza. O elogio oriental, ele significava beleza. Dizer que uma mulher era como as éguas de Faraó, era dizer que era uma modelo, uma mulher linda. As éguas eram brancas, adornadas com joias, os dentes eram escovados, não tinham dentista. As éguas de Faraó, elas eram muito procuradas, e Salomão está dizendo isso: a Sulamita, você é singular, linda, maravilhosa. Mas não diga isso à sua esposa, que ela é uma égua de Faraó. Diga que ela é linda e maravilhosa, senão você vai precisar de um dentista. Então ele compara o melhor que há com a sua esposa. Qual é a aplicação que temos disso? Pare de olhar para as pessoas e procurar nelas defeitos. Você irá encontrar. Há pessoas que só têm esse olhar. Elas não conseguem comparar com o melhor. Elas só comparam com o pior. Elas não conseguem tirar de uma situação péssima, calamitosa, o melhor. Seja um encorajador. Um dos maiores pianistas do mundo, irmãos, foi um jovem chamado Penderecki. Penderecki queria tocar piano quando criança. E ele procurou algumas pessoas. Todos os seus professores desencorajaram, tiraram o pior dele, dizendo: você nunca vai tocar piano, seus dedos são curtos. Por que você não toca trompete? E ele foi procurar professores para tocar trompete, e disseram para ele: não, você não vai conseguir, porque a sua boca não tem o diâmetro para isso. E ele então encontrou um famoso pianista russo, e esse pianista disse: meu caro Penderecki, você pode aprender a tocar piano sim, mas eu quero alertar você que você vai ter que estudar muitos anos para se tornar um pianista. E ele acreditou nessa palavra, ele acreditou nesse encorajamento. Esse mestre tirou dele o melhor, e ele se tornou então, depois de alguns anos, o maior pianista de todas as épocas. Penderecki venceu, meus irmãos, e se tornou um grande na arte musical. Então, pare de comparar o pior que há nas pessoas com o melhor que há nos outros. Pare de comparar o pior. Procure não defeitos, mas virtudes. A esposa que compara o pior do marido dela com o melhor do marido dos outros é injustiça. O pai que compara o pior do seu filho, do seu próprio filho, com o melhor do filho dos outros é muita maldade. Comparar o nariz afilado com o nariz que não é tão afilado é covardia. É muita covardia. O texto, irmãos, está nos dizendo isso, que nós não podemos comparar virtude com defeito, que precisamos buscar aquilo que agrega, buscar virtudes na pessoa, buscar aquilo que potencializa e não que diminua. Então essa é a primeira lição que vemos nesse pequeno texto. Não compare virtude com defeito. Talvez você é especialista em encontrar defeitos. Talvez você consegue só encontrar os problemas, mas está na hora de você olhar para as virtudes. Está na hora de você buscar soluções. O nosso país precisa disso nesse exato momento. Não de pessoas que apregou a calamidade. Não de pessoas apocalípticas. Apocalípticos são chatos. Põe isso na sua cabeça. Precisamos de pessoas que se levantem com soluções. Precisamos de pessoas que se levantem para encorajar, inclusive nossos governantes. Porque o caos não precisa de torcida organizada. Não precisa. Mas encorajamento sim. Eu desafio você a parar de olhar os defeitos no seu casamento, na sua família, no seu trabalho e buscar mais virtudes. Em nome de Jesus. Segundo lugar, o texto nos ensina, além de não comparar virtude com defeito, não comparar
compare o melhor do passado com o pior do presente. Segunda lição, não compare o melhor do passado com o pior do presente. Salomão, ele adquiriu as éguas, muitas éguas, com o melhor do seu presente, que era Sulamita, sua esposa. Tem gente que compara o melhor do passado com o pior do presente. E aí vive a nostalgia, vive somente baseado nos anos de glória do passado, nos momentos de alegria, e isso irá destruir você. É preciso esquecer o melhor do passado, quando esse melhor nos paralisa no presente. Eu era assim, sempre foi feito assim, quando era daquela maneira. Aquela coisa boa que nos aconteceu, meus irmãos, no passado, e que não deixa o presente ser o presente. Aqueles momentos gloriosos, abençoados que você teve com um ente querido que já é falecido, momentos bons, e agora você está no luto, e você compara o melhor do passado com o pior do seu presente. Isso vai destruir você, destruir suas emoções, destruir suas potencialidades. Morreu, passou. Não se compara o melhor do presente com o pior do passado. Nós precisamos de uma boa amnésia nesse sentido. Se o seu melhor, se o seu bom do passado destrói o seu ótimo do presente, você não pode fazer essa comparação. Um passado lindo, maravilhoso, que não pode deixar o seu presente acontecer, amarrá-lo, impedi-lo. Você que viveu um casamento feliz, abençoado, mas agora está divorciado ou está viúvo, e você não consegue se livrar daqueles tempos bons. Não compara o melhor do passado com o pior do presente. Isso vai te paralisar. Isso é parasitário. É uma comparação parasita. Salomão, ele compara o seu melhor do passado com o seu melhor do presente. E não o melhor do passado com o seu pior do presente. Então nós vimos duas lições grandiosas de um pequeno verso. Nós vimos que eu não devo comparar virtude com defeito. Para de caçar defeito nos outros. Caça defeito. Você é um caça-defeito. Lembra do caça-fantasma? Você é um caça-defeito. Para com isso. Não se compara virtude com defeito. Não se compara o melhor do passado com o pior do presente. Qual é a terceira lição? Anote aí a terceira lição. Não compare o pior do passado com o melhor do presente. É outro aspecto parasitário da comparação. Você comparar o pior do passado com o melhor do presente. Veja no texto que Salomão, ele vem fazendo comparações positivas, desde o versículo 8. Observe aí comigo. Olha o que ele diz a Sulamita: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Não importa, para ele era, né? Ainda que pela fé a sua mulher seja mais formosa que as mulheres, né? Para ele era, e ele expõe isso, ele reverbera isso. Veja que ele faz sempre uma abordagem positiva, uma comparação positiva. Verso 10, ele diz: formosas são as tuas faces, teus enfeites, teu pescoço, teus colares. Então, tudo para ele em Sulamita era formoso, era maravilhoso. E vejam, meus irmãos, que Sulamita, ela vinha de uma percepção muito negativa a respeito da sua própria aparência. No verso 5, ela diz o seguinte: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Ela reclama porque os seus irmãos a colocaram para cuidar das vinhas, e ela pegou muito sol. E ela diz que está morena como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar, eles eram um povo nômade, e eles faziam as tendas do couro do bode, o couro preto do bode. Então ela está dizendo que ela não estava tão bonita assim, porque
havia sido queimada pelo sol. Não é porque ela era negra, mas é um envelhecimento causado pelas queimaduras do sol. Então ela vem falando de uma maneira negativa. Verso 6: não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Ela vem fazendo uma abordagem negativa da sua aparência. Mas Salomão, a partir do verso 8, ignora essa abordagem negativa e ele faz comparações positivas. Ele destaca não as coisas negativas do seu cônjuge, mas as coisas positivas. Não compare o pior do passado com o seu melhor do presente. Essa é uma comparação que nós não podemos fazer. Isso vai estragar o seu presente. Talvez o seu pior do passado foi hoje, foi há pouco tempo, alguém que maltratou você, alguém que humilhou você, alguém que julgou você. Não deixe isso estragar o seu dia, não deixe estragar a sua noite. Eu li sobre dois filhos, dois irmãos, que tinham um pai alcoólatra. E um desses filhos se tornou um grande empresário. O outro se tornou um alcoólatra também. Perguntaram para os dois: por que você é um empresário? Ele disse: porque meu pai era um alcoólatra. Perguntaram para o alcoólatra: por que seu pai era... por que você se tornou um alcoólatra? E ele também disse: porque meu pai era um alcoólatra. Os dois. Um se tornou empresário, um se tornou alcoólatra por causa do pai que era alcoólatra. Não, perceba, não é o que acontece de ruim com você o importante, porque todos nós estamos sujeitos a isso, mas é como você reage às circunstâncias ruins da sua vida. Não compare o pior do passado com o melhor do presente. Sabe por quê? As coisas podem mudar. Talvez você está vivendo um momento bom, mas não consegue se livrar do seu passado doloroso. Você está vivendo um momento melhor, mas você não consegue se desvencilhar das emoções negativas que o seu passado traz. Encontra em Jesus, meu querido, a libertação disso e o consolo para o seu coração aflito. Essa é uma comparação parasitária. Quantas pessoas reféns do seu passado, presidiárias das suas lembranças ruins e amarguradas do que lhe fizeram no passado, e não conseguem por isso desfrutar um belo presente. Não compare o pior do seu passado com o melhor do seu presente. Eu quero encerrar dizendo que as nossas comparações, elas são normalmente injustas. Elas emitem juízos e valores muitas vezes errôneos. Quer ver? Eu li uma história de um homem que foi colocar flores no túmulo do seu parente. E do lado tinha um japonês colocando arroz cru no túmulo do seu parente. E aquele que colocou as flores disse assim para o japonês: hein, você realmente acredita que ele vai voltar para comer o arroz? E o japonês disse: sim, quando o seu voltar para cheirar as flores que você está colocando, o meu vai voltar para comer o arroz. As pessoas são diferentes, elas agem e pensam de maneira diferente. Nunca julgue, nunca julgue. Sabe por quê? Nos lugares mais desfavoráveis tem gente boa. Onde é que estava Davi quando Deus chamou ele? No pasto. O pasto é desfavorável, de trás das ovelhas. Tinha um rei no pasto. Não despreze ninguém, porque você pode desprezar um rei. Não julgue, apenas compreenda. E, sobretudo, respeite. Nos lugares mais desfavoráveis tem gente boa. Cuidado com as comparações.
Não compare virtude com defeito. Não compare o melhor do passado com o pior do presente. E não compare o pior do passado com o melhor do seu presente. Livre-se dessas comparações parasitárias. Se você gosta de se comparar, se compare com o melhor. Eu quero ver você se comparar com o melhor. Se compare com o melhor. Com o pior, não vale a pena. Com o pior, é soberba sua. É ilusão do seu coração. Que Deus nos abençoe e nos livre dessas comparações. Amém? Quero desafiar você que anotou, coloque o esboço nos comentários aí do nosso Facebook da transmissão. Quero ver se você está atento mesmo. Coloque os esboços, as 3 lições da comparação parasitária. Que Deus abençoe você e você seja você.